Pessoal, mais uma vez, bem-vindos à nossa segunda edição do podcast Arara em Foco. Hoje temos um convidado especial. Antes da gente já passar a palavra para ele, queremos agradecer já a galera que está acreditando no nosso trabalho, a você que já se inscreveu no nosso canal, você que já deixou o seu like. Então, você que ainda não fez isso, já deixa o like e se inscreve também no nosso canal Arara em Foco. Agradecer a galera da Geni Eletromóveis, lembrando que está com uma promoção especial na Geni Eletromóveis, dê uma passadinha lá e confira as novidades. Falar também para você do Super Cubo da Arena Telecom. Mês da Mulher tem promoção especial lá na Arena Telecom. Você assina 600 mega, isso mesmo, viu? 600 mega e ainda vai ganhar a TV Arena para assistir o nosso podcast em casa, sossegado na sua Smart TV, tá certo? Assistir outros eventos que a gente vem também e ainda o HBO Max por apenas R$ 99,90. Mas isso é só na Arena Telecom, R$ 99,99 lá na Arena Telecom você tem essa super promoção. Então, olha, nossa segunda edição do podcast a gente tinha que falar, claro, de coisa boa e nada melhor do que a gente falar também de esportes. Ao nosso lado aqui, um grande desportista da cidade e quero dar as boas-vindas, meu amigo Pedro Nunes. Prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer imenso, gratidão a Deus, mais uma vez agora nos reencontrando, né, Inácio? Através das ondas curtas dos canais que nos oferece essa oportunidade de mostrar ao povo, como diz já o tema Arara em Foco. E o foco hoje é esporte. Estou aqui para qualquer eventualidade de pergunta sua por parte de como anda o nosso esporte, e aqui estarei pronto a lhe comunicar e comunicar aos assinantes do Arena Telecom e também à audiência da Arara em Foco. Parabéns pelo empreendimento e projeto, e eu sou testemunha ocular e presencial pelo qual eu desejo esse grande sucesso, não só a você, mas aos que estão em sua volta e com certeza unidos sempre serão mais fortes. Esse novo projeto a gente está encarando, a você que está acompanhando a gente nesse vídeo, junto com o meu amigo Frank, está com a gente aqui, é o homem que fica aqui por trás dos botões eletrônicos, como chama, e está aí fazendo essa grande festa. Mas, para a gente começar o podcast, a gente não pode começar aquela coisa assim, muito normal, muito parada, porque a gente tem aquele clima de brincar e descontrair. E quem está em casa vai também primeiro começar sabendo. Pedro Nunes, quem é Pedro Nunes? Pedro Nunes é essa pessoa simples, sem cabelo, né? Mas quando jogava futebol nos anos 80, né? Tinha um pouquinho de cabelo e, como diz aquele preparador físico, né? Barriga de tanquinho. Hoje a gente tem uma barriga de açude. Bem, Pedro Nunes sempre foi aquela pessoa simples, pacata, sempre olhando para frente, sempre olhando em querer ajudar as pessoas através do esporte, e é isso que nos motiva e nos comove, em querer ajudar. Crescer no esporte é crescer na vida, é inclusão social, é tirar aqueles jovens, inclusive até dos tempos de hoje, do digital, no sentido que eu quero dizer dos celulares, e se envolver bem mais na preparação física, aquela preparação física do corpo presente com a natureza. E isso aí eu tenho sempre dado esse apoio, juntamente com na função pelo qual eu exerço, que eu não sou diretor, eu estou como diretor de esporte, não só ao longo dessa gestão, que por sinal é uma excelente gestão do nosso prefeito NEM, mas também em outras gestões tive o prazer de acompanhar ao longo desses 30 anos que me envolvi dentro do esporte como coordenador, e hoje estou aqui mais precisamente nessa gestão tão maravilhosa do prefeito NEM de Arara, que também é desportista. E sempre apoio os desportistas da nossa cidade em diversas modalidades. E graças a Deus temos esse êxito e até ser espelho, Inácio e ouvintes, para outras cidades. Quem nos relata são pessoas de outras cidades, diretores de outras cidades, pelo qual eu sempre desejo o máximo e de sucesso para todos. Falando inclusive aí, Pedro, você falou sobre a questão da esportividade, de todo esse trabalho, e aí vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos lá. Quando o Pedro Nunes chegou aqui na cidade, como é que começou a vida do Pedro Nunes, e aí depois aí como foi surgindo esse amor pelo esporte. Primeiro, a gente sabe que você, até o Padre Gaspar também fala, sobre uma localidade rural aqui muito conhecida na cidade de Serraria, com muito carinho, né? Isso, nós nascemos lá no sítio Tapuio e graças a Deus
Arara nos... Quantos irmãos, Pedro? Entre todos os que nasceram foram 20. 20 irmãos. Família grande, hein? Mas o destino nos quis que Deus nos tivéssemos até hoje em 11. Pois faleceu uma e até pouco tempo nós éramos 12. Mas mesmo assim ele tinha mais 2 adotivas. Isso quer dizer que a família é numerosa. E para nós é uma grande satisfação e Arara ter nos acolhido desde 1970. Quando Arara pensou em emancipar, vocês já vieram para cá? Já estava vindo para cá. Não, eu sou filho de Arara, então... Então os meus familiares, dona Laurentina, que é minha avó, e seu José Nunes, que é um sapateiro, daquele que construía o sapato, daquele que construía a bola, e a partir disso aí, que eu acredito que esteja na genética não só do meu avô, por ser um construtor de bolas, era um sapateiro nato aqui em Arara, e do meu pai também, que foi um grande ponta esquerda lá em Serraria, seu José Rafael, onde pelo qual também levo essa genética do meu pai de gostar de esporte. Jogar como ele jamais, porque pelos que me diziam, inclusive meu saudoso tio João, dizia que o meu pai foi uma pessoa muito boa de bola e as pessoas iam a campo, naqueles campos de pelada da zona rural, em Serraria, para vê-lo jogar. Então essa genética eu acho que eu puxei dele e trouxe aqui para Arara como se diz, com sangue na veia, de trabalhar pelo esporte, gostar de ser profissional, brincar com as minhas máquinas fotográficas, que eu acredito que são meus brinquedinhos. E o esporte me proporcionou isso. Estar trabalhando pelo esporte com aquelas pessoas que confiam e confiaram no meu trabalho pelo fato de eu ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa aberta a todos e que não possibilite obstáculos para ninguém. Sempre há um jeitinho para ajudar quem nos procura. A gente aqui conversando com o Pedro sobre essa questão do esporte, daqui a pouquinho eu falo da outra paixão dele. Eu iniciei no esporte porque tem essa paixão. Então, no caso, você veio, herdou só você a prática do futebol, mais algum dos irmãos também quiseram participar aí da bola? Teve né, que o João Nunes, que é o meu irmão, o número 4, o número 3. Quer dizer, era registrado assim como Silvio Santos? O número 3, então, na oportunidade, somos 5 homens e 7 mulheres. E o número 13 foi um dos primeiros atletas aqui do Santa Fé nos anos 70. O João Nunes participava do Ararense, do Santa Fé. Do Santa Fé eu estou dizendo do aquele primeiro. O primeiro que foi fundado aí para o seu Leopoldo, não é isso? Isso, pelo que me consta a história, que aí depois vamos falar sobre isso. Vamos pesquisar depois direitinho. Vamos pesquisar bem direitinho, mas pelo que nos indica, ele foi um dos fundadores do primeiro Santa Fé em 1963. E daí por diante, houve mais donos reativando o Santa Fé, como o Carioca, conhecido, cheguei a conhecê-lo, treinador e professor Carioca, e reativou o Adegilson, o Coca Melo reativou também o Santa Fé em períodos, Luiz Assaelpa, o nosso primo também, né, conhecido por Luiz Assaelpa, e ele também foi um dos que ativou a equipe do Santa Fé. E tem imagens e históricos quanto a isso, onde o futebol aqui, o esporte aqui, principalmente o futebol, que naquela época praticava mais o futebol, foi muito eficiente e representando bem a cidade até nos dias de hoje. Só que hoje tem diversas modalidades, né? E daí a coisa pelo esporte na nossa cidade ficou muito mais eclética. A gente fala aí sobre essa história do Santa Fé, que confunde até com a história também do nosso futebol amador, né, em questão de disputas, competições, foi uma das equipes mais conhecidas da nossa região, mas a trajetória do Pedro também teve outras equipes, e inclusive trabalhos que acabaram levando a equipes também, né, que empresas acabaram depois criando até equipes também para participar de competições, né? Sim, sim. Inclusive até como existiu o Paraíba nos anos 80, e na oportunidade essa equipe do Paraíba foi uma agremiação fundada pelo filho do nosso Francisco Franklin, que tinha o nome de uma padaria, Paraíba. E o saudoso, que hoje é o Fábio, ele fundou o Paraíba. Como também tinha o Paulo da padaria,
que trabalhava na padaria e pastelaria Paraíba, do nosso amigo Francisco Franco, fundou também o Bahia. Então, esse Bahia também foi o nosso saudoso Paulo da padaria, como assim era carinhosamente chamado, foi também de sucesso nas competições que participaram nos anos 80 de ginástica. Então, hoje, basicamente, no nosso esporte, temos essa história em que, pelo qual nós temos de agradecer a Deus por estarmos ainda hoje contando. Apesar das dificuldades que aconteceram durante a pandemia, e estamos aqui contando essas histórias, a gente precisa saber, esses canais aqui de televisão, de redes sociais, é isso que nós que temos esse relato da história devemos passar para os jovens que precisam saber que Arara teve história no nosso esporte. Isso é verdade. Inclusive, aproveitar, deixa aqui do nosso amigo Pedro, você que ainda não assinou, né, os canais da Arena Telecom, o nosso podcast Arara em Foco vai estar sempre passando, além das transmissões aqui que a gente faz sempre de eventos aqui na nossa cidade. Então, se inscreva no canal Arara em Foco, já deixa aí a sua assinatura no Portal Arara, todos trazendo sempre a emoção para a nossa cidade. Você falou muito bem, Pedro, a questão dessas equipes que foram formadas. E aí começou justamente o casamento de duas paixões, eu digo assim, seu amor pelas fotografias e o esporte, se transformando aí não só no atleta, e você pode falar aí sobre o atleta e suas conquistas, mas também a questão das fotografias, se tornando um ícone, eu de certa forma vou dizer assim, no esporte, um exemplo para muitos fotógrafos no cenário esportivo aqui da Paraíba, né? Graças a Deus, tudo que a gente adquire na vida é dom de Deus. E a minha vida na fotografia tornou-se de forma apaixonante através de uma viagem de turismo que eu fui a Brasília, e de lá eu comecei a me apaixonar pela fotografia há 38 anos atrás. E com isso, até hoje ainda vivo da fotografia, vivo para a fotografia, vivo pela fotografia. E em 92, quando eu comecei a me profissionalizar a nível nacional, registrando o esporte como ele deve ser feito, além de eu ter, muito antes, ter feito trabalhos desde 86, fazendo trabalhos sociais, e quando eu entrei na vida esportiva, os campos de futebol me deu aquela alegria de conseguir inúmeras amizades até hoje, graças a Deus. E isso aí foi pegando conhecimento, através das minhas fotografias, pegando conhecimento de como mexer no esporte, de como lidar com a pessoa humana através do esporte. E isso me proporciona até hoje a alegria de ser o profissional que hoje eu sou. Me considero um profissional porque as universidades escritas lhe dá uma certa lição, mas aquela maior universidade da vida é aquela que você vive, é aquele aprendizado que você tem. Tendo em vista, já participei de mesas redondas e palestras com estudantes de fotojornalismo esportivo, e os professores carinhosamente diziam que ali ele não era professor, ali era meu aluno, porque aquela universidade jamais ele ia ter, que é justamente a vivência de mais de 30 anos em campos de futebol fazendo fotos esportivas. Graças a Deus eu aprendi com essa prática do dia a dia, e ainda até hoje faço isso nos campos pelo Brasil que já percorri, pelo qual sempre fui bem recebido onde cheguei, e de certa forma credenciado e legalizado para estar ali. E eu só tenho a agradecer a Deus, gratidão sempre, porque os campos de futebol até hoje me proporcionou e nos proporciona transmitir as amizades que eu consegui transmitir também para o nosso povo de Arara. É essa a felicidade que eu tenho. As minhas amizades são as amizades do povo de Arara. Justamente falando dessas amizades, e a gente sempre tem conversado, questão das amizades criadas e laços através do esporte, e aí a gente detalha também a questão justamente disso aí que você falou sobre a paixão. O esporte que foi crescendo dentro da cidade, o futebol que foi crescendo, trazendo grandes conquistas, e você fazendo parte primeiramente dentro de campo e depois também na parte interna, assumindo aí grandes responsabilidades através da diretoria de esporte. Como passar por etapas assim do esporte, desde aquela paixão que você começa ao primeiro toque com a bola, depois aquela chegar a um time consagrado, campeão na região, e agora fora das quatro linhas também tomando conta do esporte para que ele
consiga ter a mesma evolução que teve em anos anteriores, mas agora, claro, com o apoio do poder público também, né? É verdade. Como você sabe, a gente só tem a satisfação de contar com amigos. Quando nos anos 80 era muito difícil, as equipes de esporte, que na oportunidade quando você participava de competição... Quem está em casa agora não sabe, imagina aí, explica para quem está em casa agora assistindo a gente a dificuldade que se passava. Naquela época, o pessoal ficou curioso, como era, Pedro? Naquela época aí, como é que os times conseguiam, né? Hoje as coisas podemos dizer que é bem mais fáceis. Bem mais fácil mesmo, porque o deslocamento das nossas equipes quando saía para as cidades, nós saímos de forma até precária, mas com grandes esforços nós conseguimos chegar lá naquela cidade, naquele campo de futebol. E representávamos bem a cidade. E com isso, nos anos 80 e início de 90, 92, 93, 94, 95, foi a época mais conquistadora de títulos da nossa cidade. E isso eu estou tentando resgatar, essas conquistas, para que os nossos atletas presentes, possam ver que o esforço que nós fizemos lá no passado é fruto do nosso futuro, do desportista hoje. Então eles se espelhem nessas conquistas, porque houve momentos difíceis. E essas dificuldades nós transformamos em alegrias, ganhando competições para representar as cores da cidade. E me tornando, mesmo como um atleta simples que eu fui, amador do jeito que eu fui, e investidor também como eu fui, dentro da minha profissão, eu também ajudava as equipes de futebol, principalmente a equipe do Santa Fé, que foi pelo qual nós ganhamos 6 títulos dentro dos campos, dentro de campo. E isso nos proporciona momentos bastante alegres, quando a gente nos encontra e reencontra os amigos e conversa isso sobre o que fomos. Lembrando os saudosos que passaram pelas equipes de Arara e que hoje nos relembram com bastante comoção, pelo qual eles deram de tudo para que o nosso esporte hoje pudesse ser relembrado e comemorado pelas conquistas que tivemos. Aqui existiu diversos times na nossa cidade, Inácio. Eu creio que de conhecimento de muitas pessoas que conviveram e viveram nessa época com o nosso esporte do passado, ainda hoje falam das nossas conquistas. E com isso, Inácio, o nosso empenho de querer trabalhar pelo esporte cada vez mais, sempre a gente pede o apoio público, que é notório, particularmente não se faz nada, e quando se tem hoje um prefeito que é desportista e atuante, a coisa facilita. Mas aqui no nosso futebol já passou prefeitos vestindo camisas de time de futebol, como quero relembrar do nosso amigo e prefeito José Ibiapino Biruca, foi atleta do Santa Fé, como o Moacir Jerônimo, ex-prefeito, também foi atleta do Santa Fé, e hoje o nosso prefeito atual também foi atleta do Santa Fé. E isso eu tento colocar para eles, que tivemos pessoas do esporte que enveredaram para o caminho político, e hoje é isso que eu quero lembrar. Hoje o nosso prefeito foi um ex-atleta dos times do futebol da nossa cidade. É por esse motivo pelo qual o nosso esporte cada vez mais cresce, porque está trazendo um legado de outros gestores que participaram também do esporte aqui da nossa cidade. E isso a gente tem que agradecer e relembrar que o esporte caminha junto com a política. Mas quando entra dentro de campo, fica só o esporte. Inclusive, falando aí sobre essa questão de ex-atletas, isso é muito legal. E aí, você como tem já uma lembrança enorme aí, vamos dizer que você tem um arquivo guardado em mente. Nessas épocas aí, até agora, eu sei que você tem muito em mente, a Arara revelou muitos talentos. Quem está em casa às vezes pode até não lembrar, mas a Arara teve jogadores aí de nível alto. Você pode aí até relatar alguns aqui pra gente também? E que jogou com você ou que você viu jogando, né? Isso, jogou comigo, e pode ter certeza que a mídia hoje fica mais fácil você se profissionalizar, o conhecimento fica melhor, mas... Hoje a gente pega aqui, faz um vídeo, bota os melhores momentos e vai embora, né? Ela vai embora, Antigamente tinha que jogar. Hoje tem empresários, enfim, hoje tudo é mais fácil.
Mas naquela época existiam profissionais em Arara e se tivesse nessa época de hoje, pode ter certeza, eram atletas fora do Brasil conquistados o seu espaço. Pode ter certeza. A exemplo hoje, e inclusive teve outros atletas também que deveriam ser profissionais e não quis. Entendeu? A exemplo do Marinésio de Zé Bill, um pouco mais recente, anos 90, ele, se fosse hoje, na época de hoje, com essa mídia hoje que tem, ele seria naturalmente um jogador de ponta, um bom jogador, mas que se tornou profissional com o BID quer dizer Boletim Informativo Diário da CBF, pelo qual participou de campeonatos paraibanos e profissionais. Temos hoje aqui em Arara mais de 10 atletas. Jogaram pela equipe do Vila Branca, jogaram pela equipe do Atalaia, jogaram pela equipe do 13. Tem gente que diz assim, mas quem foi esse jogador que jogou pela equipe do 13? Que nunca ninguém ouviu falar. Mas se você contar na história e olhar o vídeo, tem o Clodoaldo de Murilo. O Clodoaldo foi registrado no Campeonato Paraibano pela equipe do 13, aqui de Arara. No Atalaia tivemos o Cafuçu, tivemos o Arno, tivemos o Leca, tivemos o Hélio, tivemos o Cal. Isso no Atalaia. No Vila Branca tivemos o Rosinaldo, tivemos o Carlinho do seu Orlando, tivemos Eloy, que teve uma passagem por lá também. São atletas que tiveram seu momento, sua história, mas infelizmente o destino não o quis. Levei vários atletas para a equipe do 13, naquela base. Levei vários atletas para a equipe do Campinense, onde até hoje muita gente diz Pedro tirava dinheiro do seu próprio trabalho para pagar a passagem. Hoje, essa semana mesmo, o meu amigo Everton Gordilho, ele relembrou isso aí. Isso é uma gratidão pelo qual que eu sempre trabalhei pelo esporte e para o esporte. O meu amigo Hélio, Dona Francisca Saudosa, que hoje está em Portugal, né? Portugal, ele foi um grande... Ele tem outro nome, não? Pode dizer não. Eu acho que ele está em casa e ele pode até depois assistir isso aí. Eu lembro uma famosa zaga do Santa Fé aqui, que era o Zé Antônio, um grande zagueiro do Vila Branca, e tinha o Hélio, mas se chamava por outro nome, Pedro. É verdade. A gente vai dizer, vamos dizer os apelidos também, né? Porque no caso do Rosinaldo, o pessoal conhecia muito pela macaca, porque ele jogava, ele dava uma macacada na bola que ninguém... Era um craque de bola, né? E tivemos também, atleta saudoso hoje, o Dada, muito bom atleta, né? Laranja, saudoso também, onde pelo qual partiu prematuramente bem cedo e ele foi chamado até para equipes profissionais como o 13. Uma vez eu lembro que eu trouxe o 13 para cá, a categoria de base do 13, e ficaram encantados com o futebol do Dada. E isso para mim era orgulho, sempre trazer equipes profissionais para justamente nossos atletas serem avaliados. Inclusive, Pedro, até eu não vi jogar, já que eu era muito novo, mas o pessoal falava muito do Zé Minês também, que era um grande jogador, né? A exemplo de Zé Minês, teve vários, inclusive o Luiz da Laranja também, que é o irmão do... Eu lembro, muito bom lateral, né? Zagueiro, né? E outros que não se envelheceram. Inclusive se falaram muito grandes jogadores aqui na nossa... Se falaram muito também do seu Chiquinho Bernardo, né? Que era um dos maiores atletas da nossa cidade, né? Que dos anos 60. Você chegou a jogar também com a Gabi? Aquelas... Sim, aquela oportunidade eu não cheguei a jogar, mas eu vi muitas histórias. Muita gente jogando. Inclusive do nosso amigo. Eu acho que é do tempo do professor União, né? Mais ou menos por aí, né? 70, 65, 70. Um abraço, professor, que vai estar assistindo também. Com certeza, professor União. Um dos goleiros do Santa Fé, um dos primeiros, né? E naquela época do seu Chiquinho Bernardo, que sempre jogou no Cruzeiro lá no Riacho Fundo, e ele era uma das pessoas pelo qual conhecido em toda a região, um excelente jogador, outro que não teve, foi oferecido a equipes profissionais naquela época, nos anos 60, e ele não quis ser profissional e ficou no sítio Riacho Fundo participando e jogando pelada. Mas o próprio professor União relatou que ele era um excelente jogador que tinha vaga em qualquer equipe profissional. Os goleiros que assim diziam, né? Como o Marinésio Alves, que é esse grande vascaíno, viu? Grande vascaíno, assim como você, dizendo que não gostava de ter barreira quando estava pegando pelo Santa Fé. Ele gostava que 3, 4 metros da grande área, ele gostava que fosse livre,
porque ele tinha mais visão da bola para pegar. Então isso quer dizer que foi mudando essas coisas, mudando barreira. Hoje tem até jogador deitado em barreira. Deitado, quer dizer, muda. Quer dizer, graças a Deus a gente tem esses. A gente segue aqui o nosso podcast, agradecer já o apoio do pessoal que está com a gente, a Geni Eletromóveis, lembrando que tem uma promoção super especial na Geni Eletromóveis esperando por você. Chega lá e diz que viu aqui no nosso podcast que você vai ver aquele desconto especial que você vai ter, viu? Da Geni Eletromóveis, lojas em Arara, Serraria, Cacerengue, Borborema e Pilões. Então você confere aí que tem super novidades, seu lar vai ficar muito mais bonito. Agradecer também ao pessoal da Arena Telecom, tem uma super promoção, viu gente? Olha, mês da mulher, você contrata 600 megas, vai ganhar a TV Arena para assistir o nosso podcast naquela TV de 60 polegadas, é isso, Franca? Aquela que tu comprou agora, né? 60, né? Pronto. Então vai assistir naquela de 60, mas vai ganhar o HBO Max por apenas R$ 99,99, isso mesmo. E ainda, se você contratar, você vai concorrer a diversos prêmios, Frank, tá? Você vai concorrer, seguinte, aquele corte de cabelo especial, vai concorrer a um kit Natura, vai concorrer aqui, ó, a uma sessão de ventosa terapia e acupuntura. Tu gosta daqueles espetinhos, Frank, assim? Eu prefiro ele na carne só tirar gosto, sabe? O corpo não aguenta não, sabe? Essa é boa. Uma sessão de depilação, né? Das pernas e axilas. O Pedro disse que vai tentar no cabelo, né, Pedro? Facilitar. Então, ó, assina agora Arena Telecom e Arena TV, assiste o nosso podcast ao vivo. Nosso amigo Pedro Nunes, estamos aqui nesse bate-papo gostoso, nessa alegria, porque assim, o esporte traz isso e proporciona alegrias. A gente falou, viajou no tempo, contou a história do Pedro, vindo lá do Tapuio. Agora tá bom que a gente pode visitar até lá de estrada, né, Pedro? É, rapaz, agora tá bom. Naquele tempo a gente vinha num jegue, né? Era complicado, né? Aí o bicho dava um coice, você via que queria morder na coxa do cara. Hoje é a pé, fazendo calo, né? Hoje não, hoje a gente já tá com mais qualidade. Então, mas passou o Pedro aí para essa diretoria, passou a tomar conta do esporte, passou aí. E agora, Pedro? Competições que foram realizadas com grande sucesso, competições aí que estourou, a exemplo de campeonatos municipais, sejam de salão, seja de futsal, copas solidárias e vários outros eventos. A perspectiva para que você, né, a satisfação de ter essa realização, porque quando termina aquele alívio, aquela alegria do dever cumprido, de tudo que você planejou, noites de sono e aquele aperreio todo, muita coisa, deu certo. Como é esse sentimento, né, dessas competições e o que vem aí pela frente também, né? Gratidão, né, Inácio? Porque sempre trouxe momentos ótimos nas questões das modalidades esportivas. E hoje, você sabe que temos várias modalidades esportivas. Eu até digo assim, sem medo de errar, que eu acredito que Arara tem mais de 7 modalidades praticantes hoje na atualidade. Isso para nós é um salto enorme, grande, porque uma cidade pequena como Arara, podemos dizer assim, mas que respira o esporte. Porque quando você respira o esporte, respira a vida, a inclusão social e o seu monitoramento corporal. Então, eu digo sempre, Arara precisa de mais coisas? Precisa. Quem tinha um campo como nós tínhamos, um poeirão, então ao longo das gestões foram se aprimorando, e nessa gestão atual, que nós estamos na atualidade como nosso prefeito NEM, hoje podemos dizer que temos um campo à altura de receber alguma equipe melhor e profissional. E temos um campo hoje onde o nosso prefeito colocou as pessoas para tratar do gramado e dessa forma deixou o gramado de forma um custo bem mais barato do que em relação com quanto se deveria fazer. E está aí um campo bonito, gramado, podendo receber avaliações de atletas, como já houve aqui em Arara, algumas avaliações de atletas, houve belíssimos campeonatos ao longo, podemos dizer assim que esse último foi um dos melhores que já houve, isso já com o campo reformado. E agradecer às pessoas competentes, inclusive o nosso amigo Antônio Arruda, pelo qual tomou conta da parte da diretoria, e o secretário de infraestrutura, o nosso amigo Deda, pelo qual teve todo o empenho de fazer com que o nosso estádio, as nossas praças de esporte pudesse receber
até as pessoas de fora para vir e sai elogiando as nossas praças de esporte. E os nossos campeonatos, não só no ginásio como no campo, tem sido aquela motivação e esperada durante o ano inteiro. Sabemos que precisamos de mais praças de esporte, assim como foi feito parques infantis, mas precisamos de quadras. Mas essa demanda, isso já foi conversado com o nosso prefeito, como ele já tem em mente fazer um outro ginásio, pelo qual será na escola, e isso, como a escola utiliza o ginásio durante a semana todinha, vai desafogar mais, e aquelas pessoas que querem praticar mais os seus exercícios, o ginásio vai ser uma ótima opção às tardes, assim que for concluído a obra do novo ginásio que o nosso prefeito já anunciou, que vai ser feito. Esperamos também, estamos à procura de um terreno para que pudesse fazer um campo poeirão, para que pudesse treinar, e um campo do estádio municipal José Lúcio pudesse ser mais só para jogos finais de semana. E isso para nós seria bom, mas já está sendo conversado quanto a isso. Estamos solicitando a Academia Saúde para a melhor idade poder utilizar, e a Arara está precisando, quadros de areia, porque aí devemos praticar mais 6 modalidades diferentes, pelo qual a Arara ainda não tem, porque não tem a quadra de areia municipal. E aí seria uma ótima pedida com os nossos esportistas. E quem sabe lá na frente fazer uma ciclovia após o ginásio até o Serrote, ao longo do percurso, e de volta 4 quilômetros, e aí seria uma caminhada tranquila, num ambiente bem mais saudável e menos risco, não só para quem pratica o ciclismo, como quem também pratica a prática física de corredor de rua, né? Que é o que a gente tem aqui, que por sinal cresceu muito o Grupo Arara em Azul, pelo qual a gente está tentando custear uma demanda para que todo mês haja um evento, não só dos corredores de rua, como do ciclismo, como de qualquer modalidade, porque a Arara respira esporte. É por isso que eu digo, então todo mês, no mínimo, tem que ver de 2 a 3 eventos para que os nossos esportistas possam usufruir dessas práticas esportivas. Não só a melhor idade, como também os jovens. A exemplo que temos 3 escolinhas aqui, podemos dizer que de grande porte, que é a escolinha do Paraíba, onde tem coordenação de Benedito, onde tem mais de 130 meninos, como também tem a escolinha do Amaral, o Atlético Ararense, e a escolinha Arara City. E isso para nós é motivo de alegria, pelo qual a prefeitura sempre, quando são solicitados, eles são atendidos, não só com materiais esportivos, como demanda para jogar em competições fora e representar bem a cidade. Isso para nós é motivo de muita alegria. E eu não sou daquele de dar um pito de uma bola e estar registrando em redes sociais. A gente só gosta de registrar aqui quando é concluído. Isso para nós também é motivo de alegria, porque não falta. Na medida do possível, eu acredito que todas as equipes que praticam o esporte aqui, principalmente a parte do futebol e futsal, foram bem assistidas com materiais esportivos. O seu clube, que é o Palma, pelo qual também foi uma equipe que participou do Campeonato Municipal de Futsal, e estamos visando umas novas futuras competições. A exemplo agora, no nosso calendário esse mês, finalzinho do mês de março, vamos ter uma competição que chama-se Bode Sorriso. É uma história muito bacana, pelo qual em vida foi criada essa competição, um torneio Bode Sorriso de futsal, e isso aí vamos realizar na nossa cidade, se Deus quiser, a partir do dia 27, onde a TV Portal do nosso amigo Inácio vai dar total cobertura, e teremos o apoio da prefeitura, e também iremos receber, Inácio, algo inédito na nossa cidade pela primeira vez, um sub-60 no futebol de campo, dia 26 de março, às 8 horas da manhã, lá no estádio José Olímpio de Souza, iremos receber as lendas do nosso futebol paraibano, e podemos dizer assim brasileiro, porque muitos se destacaram no Brasil. E vai jogar com esses 60 aqui da nossa cidade. Só que vocês, mais Arara não tem jogador com 60 anos, eu nunca vi, mas tem. Não vai ser colocado os 11 todos acima de 60 anos, mas pelo menos foi entrado em comum acordo com o 60 lá da causa do nosso futebol paraibano, do nosso amigo Dr. Serpa Lorenzo, onde virá com os seus garotos acima de 60 anos
Franco. Os meninos, né? Os meninos que vocês vão ver lá no campo, atletas com mais de 70 anos jogando futebol. Eu não Motivo de alegria. não é da minha época não, mas eu acho que o Frank já andava mais cedo, muito já conhece. Já conhece, né? Eu sou mais novo, O Frank tá ali rindo, mas ele... E vai ter um momento único de alegria, porque é a primeira vez que eles saem de João Pessoa para vir uma cidade do interior. A cidade de Arara foi essa cidade contemplada pelo qual virá receber esses ícones e multicampeões atletas acima de 60 anos. Vai ser interessantíssimo. Então, como vai ser formada essa equipe dos 60 anos Marcha Santa Fé? Porque foi incluídos atletas que jogaram na década de 80, 70 e 60 aqui em Arara. Alguns não vão jogar, porque não têm condições físicas, porque já estão com mais de 75 a 80 anos. A exemplo do professor Leão, a exemplo do Marinésio, a exemplo do Expedito, a exemplo do Biruca, que participou, a exemplo do Moacir, que não tem condições de atuar em campo, jogar, mas vamos pelo menos botar em torno de 6 atletas acima de 60 anos de Arara para jogar. E daí será completado com aqueles atletas que jogaram nos anos 80, acima de 54 anos. E daí podemos jogar contra eles, até porque nós somos amadores, eles são profissionais, então eles mesmo com 60 anos vai dar um show em cima de quem tem 50, 55 anos, 58 anos. Então nesse time dos 60 mais, aqui do nosso 60, vamos pelo menos botar os representantes de 60 anos. Vamos pegar atleta que jogou no Botafogo, jogou no Bahia, jogou no Paraíba, jogou em outras equipes do passado, né? Por exemplo, o Didi Cacerene jogou no Bahia na década de 83. O Ademir Bonifácio, nosso prefeito, ex-prefeito José Bigode, jogou também no Bahia, no Paraíba e no Santa Fé. Então são atletas assim como eu. Joguei no Paraíba, no Bahia e no Santa Fé. O Benedito também, né, tem 50 e poucos anos, então vai participar também. Aí você vai perguntar, mas por que não botar mais novo? Porque, eu digo assim, vanta você botar jogador com 52 anos, 50 anos, com jogadores de 60 anos. Até porque não há possibilidade de botar um time mesclado, tem que botar na idade. Então vai ser atletas acima de 55 anos, então com certeza vão compreender. Então vai vir o Botafogo Futebol Clube da Paraíba, 50. Aí esses da década de 94, 98, aí vão ser convidados, vão ser chamados para participar contra o Botafogo. Então esses que têm 58 anos, 55 a mais, não vai poder participar. Mas para um jogo festivo, para recebermos esses 60, que é basicamente uma apresentação que eles vão fazer, então a gente vai colocar um mesclado, 60, 54 acima. O único mais novo que vai participar, que vai ser homenageado, é o nosso prefeito com 52 anos. O anfitrião da festa, né? É o anfitrião da festa. Não pode deixar. Então é nesse sentido, como por exemplo, se eu trago um master na categoria jiu-jitsu, então se é um master quantos anos? 70 anos, 60 anos, então o nosso amigo Deda, da FUDEC, poderia participar quer dizer, vai ser só apresentações. Então o futebol também é no karatê, Frank disse que já se inscreve aí, eu vou só filmar. Se ele quiser fazer uma demonstração, o Pedro pode ajudar você na demonstração. Então, eu filmo. O Frank, por ser uma pessoa bem... e ele já sabe, já recebeu a faixa? A faixa marrom, viu? Então aí vai ter que pegar um caminho peso igual a ele. Eu sou faixa vermelha, vermelho de raiva. Então são essas coisas que nós proporcionamos à nossa cidade, sempre trazer eventos e eventos diferentes, como já trouxe para cá Campinense, desde Pere Lima, já trouxe outros clubes, que inclusive até Vila Branca também jogou aqui, e na oportunidade esses times vindo para cá, inclusive de futsal também, como eu trouxe a seleção Marcha, onde tinha jogador que jogou com o Falcão, e nessa oportunidade que vai vir para cá, vem até atletas que jogou com o Rei Pelé, vem atletas que pegou pênalti de Roberto Dinamite, vem atletas que foram ex-campeão pela equipe do Campinense, vem atletas que foi tricampeão pelo Botafogo, pelo Campinense e pelo 13. Então são atletas que vocês devem olhar e admirar
como é bonito, na idade que eles têm, praticar esporte ainda. Então vai ser um exemplo. Até uma forma de incentivo para o pessoal que dá melhor idade. Não, eu já estou numa certa idade e não vou mais poder praticar esporte. Voltar à prática esportiva, claro, com aquele todo cuidado que deve ter, mas não abandonar o esporte de uma vez, né? Eu tive a honra de jogar com eles lá por vários jogos lá em João Pessoa e eu vi, é sensacional. Tinha hora que eu ficava parado olhando eles jogarem, brincarem. Quer dizer, que eles já jogaram, já deram de tudo, já conquistaram tudo que foi possível no futebol paraibano e vir na nossa cidade é um presente. É um presente porque Arara merece, respira o esporte. E pode ter certeza, Inácio, você vai ser testemunha que vai estar lá no estádio, vai ser um dia memorável, festivo para a nossa cidade de Arara, que nunca recebeu uma equipe master profissional, como vai estar recebendo o Caos e Lendas do futebol da Paraíba. Muito bom mesmo. Então, dia 26, né? Isso, 8 horas da manhã, né? A partir das 8 horas da manhã, né, já estaremos por lá, aguardando a comissão técnica e a comitiva do Caos e Lendas vindo de João Pessoa. Que, por sinal, Inácio, são trabalhadores, são alguns aposentados, trocaram plantões nos seus trabalhos em João Pessoa e em Campina Grande, e em outras cidades, para se reunirem nesse dia aqui em Arara. Vai vir pessoas de fora que nem jogar vão jogar, mas vem só acompanhar o clube. Isso é bom para a divulgação, a questão turística para a cidade, né? O atrativo, o pessoal vem conhecer a nossa cidade e isso vai cada vez criar um olhar diferente, né? É verdade. E é uma ideia que nós estamos lançando mais uma pessoa, que eu também gosto de ajudar o esporte no estado, em conversação com a nossa presidente Michele Camargo, para que faça um campeonato master. Está precisando de um campeonato profissional master, porque é muitos profissionais que estão querendo participar desses momentos. A exemplo que, para dar início, vai ser um Master 40, vamos reunir 4 cidades em maio, onde irá participar Arara, Serraria e mais 2 cidades convidadas, para que essas 4 cidades, a cada mês, tragam esse torneio para aquela cidade. Isso acima de 40 anos. Daí vai ser formado com certeza um campeonato na região. E partindo desse campeonato na região Master, 40 mais, com certeza vai sair um campeonato paraibano. Como, por exemplo, lançamos a ideia, hoje já comecei com o Dr. Seba, para que lançasse um campeonato de 60 mais, do profissional. Isso seria maravilhoso em todas as cidades. Que já tem campeonato de veterano, mas profissional não. Participam jogadores profissionais, mas a equipe profissional não. Então aí seria interessantíssimo. Um Botafogo Master, um Alto Esporte Master, um Campinense Master, um 13 Master, e de repente surgiu um Vila Branca Master, um Atalaia Master, e quem sabe aí, com fé em Deus, quem sabe um Santa Fé Master também, no meio desses grandes clubes do nosso futebol paraibano. E já pensou o quanto não seria bom para a nossa cidade receber esses ídolos como vamos receber no dia 26, no Caos e Lendas do futebol? Isso é magnífico, não há preço que pague. É importante mesmo, justamente nessa questão aí dos eventos que podem ser trazidos para a cidade, isso é um grande avanço, né? Algo que a gente antigamente não podia até pensar em trazer para a cidade devido às condições, e hoje, graças a Deus, a gente vê uma nova realidade, a questão do esporte aqui na nossa cidade, né? E a gente só tem a agradecer, Inácio, a disponibilidade do nosso prefeito, né, e da sua gestão em si, porque unidos sempre somos mais fortes, e com isso, quem ganha é a cidade. E aquelas pessoas que estão lá fora podem até dizer, puxa, na nossa época não existia isso, né? Mas tudo tem seu tempo. Tudo passa e tudo tem seu tempo. E vamos curtir esse momento de hoje, do presente. Essas alegrias que o esporte nos proporciona. Isso é verdade. Aproveitando a questão do esporte, antes da gente aqui passar a palavra para o Pedro mais uma vez, lembrar que domingo vai ter um evento aí, né? Corrida. Já foram mais de 150 atletas que vão participar da corrida em homenagem ao Dia das Mulheres aqui em nossa cidade. Então, mais um grande evento muito bom também para a nossa região. Vai estar apoiando. Parabéns para os iniciadores, que eu sou daquele tipo. Eu não posso fazer a coisa tudo sozinho. Tem que deixar para quem gosta daquela modalidade e a gente apoiar.
Se Frank gosta do karatê, vamos apoiar. Quer fazer um torneio, vamos apoiar. Se Lula, que é um dos corredores representantes da nossa cidade, Nana, quer fazer, vamos apoiar. Enfim, qualquer um que quiser fazer uma brincadeira para que motive e que possa, todos os finais de semana, a nossa cidade ser sempre atrativo, devemos apoiar. Não devemos travar. O passado ficou para trás. Vamos caminhar para o futuro. Presente e no futuro. Isso é verdade, Pedro. A hora foi se passando aqui, esse bate-papo gostoso. Agradecer demais a você que está ligado com a gente, assistiu o vídeo até agora. Espero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, acompanhe sempre, toda semana, um podcast novo. Eu só tenho que agradecer ao meu amigo Pedro Nunes, o cara das resenhas. A gente vai vir mais vezes para contar resenha. Aí a gente vai fazer um podcast com resenhas. Com a participação. Vamos falar sobre resenha. A gente vai programar aí porque a gente vai fazer podcast com a resenha. As histórias dos bastidores do nosso esporte. Hoje foi a gente conversando aí, mas um negócio mais sério, né? Tem resenha, mas tem resenha. A gente vai contar aí, às vezes, que o Pedro apanhou de macaca, né? Bem, né? Tem aquela, quem escapou, escapou. Quem não levou uma pizza com a macaca do Luiz Coxinha não jogou bola em Arara. Não jogou. Quem carregou as rapaduras dele e a farinha. Lembrando que o Santa Fé do Luiz Coxinha, né, foi a partir de 89, né? Isso. Na época do supermercado Bandeirante, né? Onde começou ali. Acho que Frank lembra, meio garoto, né, Frank? Frank é novo. Gente, a gente tá brincando aqui, você que tá em casa acompanhando a gente. 89. Olha, eu sou de 82, Frank já tinha 10 anos, entendeu? Ele já tinha 10 anos. Quando o professor Deda começou a ensinar karatê, o Frank já sabia dar os primeiros golpes. Para você ter uma ideia, né? O pai começou a aprender, ele já sabia dar golpe. E agradecer, né, Inácio, essa audiência lá no sul do país, como muitos que vão estar nos ouvindo e nos assistindo, e agradecer também a eles pelo qual deram muitas alegrias e participaram do nosso esporte aqui na nossa cidade de Arara, entendeu? E com certeza inspiraram até serem presidentes de clubes no sul do país, como lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, tem presidente de clubes que jogaram na nossa cidade, jogaram no nosso esporte e se inspiraram. E hoje, a exemplo do nosso amigo Burra Cega, né? Marcondes, né? Deles, né? E o Dedé, né? Roberto. Que é do falar nisso, mandar meu amigo Alex, né? Do Café no Bully. Café no Bully, o Alex. Tem o Roberto, que é do Rio Branco. Tem o que teve o Pedrinho do Campinense lá. Tem o Dedé do Paraíba. Né? Tem o Marcondes, como você disse, do 13 da Vila Sônia. E tem também outros amigos que tem os seus clubes lá, né, o Fluminense da Vila Sanha também, e outros que inspiraram o nosso esporte. E hoje está aí fazendo campeonatos, participando de campeonatos lá em São Paulo e sempre lembrando da nossa cidade de Arara. Por isso que é importante esse meio de comunicação, é importante a sua atitude com o seu empreendimento, com o empreendimento do Frank que está surgindo aí, que é um ex-funcionário da banda de São Paulo. Isso. Fraco, ele trabalhava no horário nobre, viu, gente? Não era aquele depois de meia-noite, não. O povo conhece, né? Então, isso aí é muito bom, essa jovialidade de vocês, transmitir o que nós fazemos, o que nós propomos a fazer e o que nós queremos fazer. Então, sucesso para esses esportistas da nossa cidade de Arara. E pratique esporte. Esporte é vida. Esporte é tudo. É melhor você praticar o esporte, que é a prevenção da saúde, do que estar solicitando ambulância para ser atendido, porque não pratica esporte. Então, gente da saúde, se acordem, se alertem, para que incentive cada vez mais o esporte, independente de qualquer modalidade, independente de qualquer idade. Esporte é vida. Esporte é saúde. Pratiquem. E as portas estão abertas para todos que quiserem. Muito obrigado, Inácio. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu? Pela paciência de nos ouvir. Temos muita resenha, relembrando aqueles programas da rádio. De matar a saudade, né? Matar a saudade, e agora vendo as imagens. Então é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo convite. Estarei sempre à disposição. Então a gente quer agradecer aqui, em nome do Frank, que está aqui fazendo a parte interna. Ele mostrou uma foto ali. Muito Photoshop, né? Tem aí, né? Também, né? Tá aí.
Tá 1970 aquela foto, ele disse. Verdade. É antiga, né? Então, agradecer meu amigo Pedro Nunes. Obrigado mesmo, Pedro. Esse bate-papo, o tempo vai passando, a gente vai conversando, vai surgindo aí. Isso é muito bom, é descontraído. Agradecer a todos que ficaram ligados nesse nosso segundo podcast. Já fiquem aguardando o terceiro, porque vem novidade por aí, vem coisa boa cada vez mais. Agradecer ao pessoal que já está acreditando no nosso trabalho, não é isso, Frank? O pessoal da Agenda Eletromóveis, da Arena Telecom, e você que está agora, nesse momento, acompanhando o nosso vídeo, quer ser um dos nossos parceiros, quer ajudar nessa divulgação, quer ajudar nesse novo projeto que a gente está levando para a nossa cidade de Arara, quer trazer esse bate-papo, essa descontração, uma forma de informação diferente para você. Então, entre em contato, tanto comigo, com o Frank, e venha também fazer parte desse grupo. Quem sabe trazer o nosso prefeito para cá, né? Vamos também, ele já estamos procurando na agenda, viu? Ele não vai correr não, que a gente vai estar junto também. Então, todos, seja esporte, seja saúde, seja educação, seja a parte administrativa, seja a parte jurídica, a gente vai trazer sempre um pessoal de cada área, inclusive as pessoas populares. Eu estava conversando aqui, Pedro, não vai escapar o nosso amigo Luiz Coxinha, nem também o nosso amigo Domingos Soares. Não vai escapar não, a gente já está conversando aí, a gente vai agendar também pessoas do meio popular. Ele vai cantar aquela música de Evaldo Freire? Eu acho que ele vai fazer um show, viu? Inclusive, seu Dudu, depois a gente vai convidar alguns músicos também, né? Pra gente vir. Ou seja, o nosso podcast vai ser descontraído. Vários temas, vários assuntos, mas debatido e conversado para que a população de Arara tenha conhecimento. Às vezes a gente tem grandes talentos, grandes informações que devem ser levadas e aí não há o espaço. E esse podcast vai justamente trazer essa informação para todo mundo. Gratidão a todos vocês, saúde e paz. Obrigado a todos. Obrigado mesmo. Abraço a todos, fiquem com Deus.